Olá, bom dia. Eu queria fixar aqui o tema da live, mas eu nunca fixei. Ok, não há problema. Olá, olá Carla. Podem-me dizer se o som está bom? Bom dia, porque tenho tido alguns problemas com o som e pelos vistos a luz também não está muito estável. Podem-me dizer se o som está bom, se a imagem está boa, para eu iniciar. Conseguem me ouvir bem? Como não vejo, porque isto demora algum tempo. Ok, ouve-se bem, obrigada. Obrigada. Está a ouvir baixo? Pois a única coisa que eu poderia fazer era buscar o microfone, se está a ouvir baixo. Ou então se calhar estou a falar um bocadinho baixo. Posso falar um pouco mais alto. Ok. É porque nas últimas lives, na última não, por acaso correu bem, mas já me aconteceu o som ficar quebrado e não se percebe absolutamente nada do que eu estava a dizer. Estava a fazer uma meditação e não se percebia absolutamente nada. Ok, então foi porque eu falei mais alto. Obrigada, obrigada. Pronto, obrigada. Então vamos começar a live de como impor respeito e dizer não. Acredito que quem esteja a ver esta live seja do vosso interesse e começo ela com uma pergunta que é: têm dificuldade em dizer não? Se vocês estão aqui, provavelmente têm essa dificuldade. Sim, às vezes há problemas na internet, por isso é que isso acontece. Então, antes de iniciar o tema, para não estar a falar e vocês não entenderem aquilo que eu estou a dizer, pergunto logo se o som está bom, se a imagem está boa. Mas pronto, por isso fico feliz de estar tudo bem. E então, como eu estava a dizer, acredito que as pessoas que irão ver esta live, que eu vou deixar gravada durante só uma hora, por isso depois aproveitem a hora de almoço, e quem esteja aqui ainda melhor, depois aproveita para tirar todas as dúvidas, portanto, peço sempre que estejam na live para poder tirar as dúvidas que vocês têm. E então a pergunta que eu estava a fazer é se têm dificuldade em dizer não. Se estão nesta live, acredito que sim, que tenham ou que já tiveram, ou então que querem ajudar alguém que tenha essa dificuldade e com esta live vão ficar com essas dicas de como dizer que não. E então queria-vos perguntar qual foi a maior dificuldade ou o maior desafio de vocês dizerem que não, ou qual é o maior desafio, então, porque acredito que quem esteja aqui tenha essa dificuldade de dizer que não. Qual é o maior desafio para vocês para dizer que não? É a família, é o trabalho, é uma situação específica, porque no trabalho as coisas ficam diferentes, as pessoas ficam com medo de perder o emprego. Em que situação específica vocês têm maior dificuldade em dizer que não? Eu vou só aguardar um bocadinho e também não há problema se vocês não conseguirem escrever, tudo bem. Pensem só nas vossas dificuldades de dizerem que não, quais são essas dificuldades. Eu trago aqui um conteúdo em que eu vou-vos mostrar o quanto não dizer que não é? Pode prejudicar a nossa vida, e então vou mostrar-vos mesmo a nível de saúde o quanto ele nos prejudica. Às vezes nós pensamos, quem esteve na live anterior que eu falei de procrastinação, eu sei que eu já começo com o conteúdo, porque eu tenho noção que as pessoas só começam a entrar na live à família. A procrastinação. Eu sei que os comentários que vocês dizem é só um bocadinho depois de eu falar, portanto eu acredito que já tenham comentado antes, mas eu acabei de falar da procrastinação e a Carla acabou de dizer isso. É verdade, sem dúvida, dizer não à procrastinação, e foi o tema da live anterior. E eu acabo, porque esta página do Instagram está envolvida com todos os temas que fazem com que vocês sejam uma melhor pessoa, se consigam desenvolver, tenham uma melhor inteligência emocional. Então acabam por todos os temas das lives estarem um bocadinho ligados. E eu falei na live anterior, que falei sobre procrastinação, o quanto as interrupções podem diminuir a vossa produtividade. Lá está, todas as coisas, todas as situações relacionadas com o desenvolvimento pessoal estão ligadas, ok?
E então acabo sempre por tocar um bocadinho em cada ponto de algum assunto ou da baixa autoestima, seja o que for, acabo sempre por tocar um bocadinho. E sem dúvida nenhuma que uma grande dificuldade é dizer não à procrastinação e à família. Eu já vos vou mostrar, porque assim, eu sou o exemplo de tudo aquilo que eu ensino, porque antes, exatamente, está interligado. Obrigada pela tua participação. Exatamente, tudo está interligado e eu sou o exemplo de tudo aquilo que eu venho ensinar, porque, como muita gente diz, o nosso propósito está ligado às nossas maiores dores. Então, eu já senti todas essas dores de não conseguir dizer que não. E como eu vou acabar por fazer parênteses e depois retomo aquilo que eu estava a dizer antes. Como eu estava a dizer antes, eu percebo que as pessoas, ao início da live, não saibam o que está a acontecer e depois o Instagram vai acabar por dizer que estou ao vivo, portanto, continuem a assistir, porque acredito que vão sair daqui com boas soluções, ok? Então, eu sou o exemplo da dificuldade de dizer não. Eu já passei por tudo isso e o nosso propósito está ligado à maior dificuldade que nós temos ou às nossas dificuldades. Então, quando nós temos essas dificuldades, nós procuramos até que chegamos àquilo que nós queremos realmente fazer. E uma grande dificuldade minha era dizer não. No trabalho era terrível, porque eu, anteriormente a ter esta profissão, eu estava numa empresa de análise e eu não conseguia dizer que não aos meus colegas, então constantemente eles pediam coisas e eu acabava por dizer que sim. E o problema é que eu nem sequer conseguia dizer assim: olha, agora neste momento não consigo, lá está, não, independentemente do que seja, não conseguia dizer o que não. Neste momento não consigo, daqui a pouco eu já te ajudo, quando eu puder eu chamo-te, eu dizia logo que sim. E isso prejudicava muito a minha produtividade. Como vimos na live anterior, uma das grandes causas da diminuição da produtividade são as interrupções. E, logo à partida, se nós não conseguimos dizer que não, essas interrupções vão aumentar muito. Porquê? Porque os meus colegas sabiam que estava ali uma pessoa disponível para ajudá-los, não é? E então iriam interromper-me constantemente. O que é que acontecia? Acredito que possa acontecer, ou já aconteceu a pessoas que estão a ver ou vão ver esta live depois, quando eu deixar um bocadinho guardada, guardada não, para vocês verem, acredito que já tiveram este caso em que a pessoa, vocês andam a apagar fogos, isto é, de toda a gente. Pois, imagino. Sim, lá está. Acontece a muitas pessoas. Eu estou a dar um caso específico que aconteceu comigo, numa empresa, que acontece com muita gente em várias áreas que vocês possam imaginar, sejam como empreendedoras, seja como for. Acontece sempre. Sempre que vocês têm dificuldade em dizer que não, isso vai prejudicar a vossa vida, seja nas diversas áreas. Claro que quem quer performance e quer melhorar quer atingir os seus objetivos, vai pensar na produtividade, mas existem muitas consequências a nível de saúde, e é aqui o que a Carla está a dizer, a falta de foco e estressada, é isso que vamos ver. E não é só isso, não é só estressado, vamos ver as consequências que tem, mesmo a nível de doenças, várias doenças, e já chego nesse ponto. Como eu estava a dizer, eu tinha muito essa dificuldade de dizer que não aos meus colegas, o que fazia que tudo o que nós alimentamos irá crescer. Um bolo que nós alimentarmos, ou muitas vezes existe aquela analogia, qual é que é o lobinho, qual é que é a parte de ti que queres alimentar, não é? Então, quando nós alimentamos essa dificuldade, essa situação de não conseguirmos dizer que não, vão existir mais situações para nós não conseguirmos dizer que não. E lá está, os meus colegas, como viam que eu era uma pessoa disponível, acabavam por falar mais comigo sempre que precisavam. E a minha produtividade diminuía, e o que é que acontecia? Ao final do dia eu tinha que ficar mais tempo na empresa para poder fazer aquilo que eu tinha que fazer. Portanto, porque tive imensas interrupções, estive a ajudar outras pessoas, não consegui fazer o meu trabalho e eu tive que ficar mais tempo, tinha que ficar bastante vezes mais tempo na empresa para poder fazer aquilo que eu precisava. Eu estou a dar só um exemplo daquilo que me aconteceu e acredito que possa acontecer convosco no vosso trabalho, para poderem agradar toda a gente, não é? Não é algo que vocês façam de propósito. O ser humano é assim, ele precisa mesmo de agradar os outros para se sentir bem. Nós chegamos até hoje, onde estamos aqui, porque andamos em tribos, porque conseguimos estar com pessoas, e então é por isso que temos tanto essa necessidade fisiológica de querer agradar os outros. Então, combater essa necessidade fisiológica de agradar os outros é bastante difícil,
porque estamos a combater com a nossa fisiologia, connosco mesmo, com o nosso corpo, não é? E então também existia bastante a dificuldade de dizer não à família. Era o que a Carla há pouco estava a dizer. E exatamente, o que é que acontece? A família é muito importante para nós, tal como o trabalho é bastante importante para nós, porque é ele que nos dá o sustento, não é? Então nós queremos deixar tudo direitinho, portanto, agradarmos toda a gente, para continuarmos a trabalhar naquele local. E a família são as pessoas mais importantes para nós, não é? Eu falo por mim e acredito que para vocês também. E então, o que é que acontece? Qualquer coisa que alguém da minha família precisasse, eu estaria sempre disponível a qualquer hora. O que é que iria acontecer? Iria diminuir muito a minha produtividade. Olá, Tiago, bom dia. Estamos a falar de dificuldade de dizer não. Acredito que vais gostar muito da live porque é algo muito importante, porque agora temos sempre muitos estímulos. Muito obrigada por interagirem comigo, era uma coisa que eu gostava de vos dizer. Se puderem comentar, se puderem também enviar esta live para outras pessoas, porque vai ajudar, tenho a certeza, estão a ajudar os outros. E colocar um coraçãozinho que é para o Instagram dizer que eu estou ao vivo. Assim, isto tem a ver com algoritmos, por isso é que vos estou a pedir, e muito obrigada, bom dia. E então deixo este parênteses só para, se vocês puderem, agradecia muito que mandassem a live e que colocassem interações para aumentar o algoritmo. Muito obrigada. Para melhorar o algoritmo do Instagram e dizerem mais pessoas que eu estou ao vivo. Obrigada. Pronto, como eu estava a dizer, a família é das coisas mais importantes que nós temos na nossa. É difícil manter o foco, é verdade, sem dúvida, eu percebo, mas eu vou trazer mais estratégias de foco. Hoje estamos aqui no dizer não, como dizer não. E uma das coisas é nós termos foco para conseguir dizer que não às outras coisas, não é? E depois eu irei falar também mais sobre o foco, porque é algo que sempre me atingiu imenso. Eu sou uma pessoa que adoro estímulos, não é? Como qualquer ser humano, e há algumas pessoas que têm mais facilidade em manter o foco do que outras, e depois existem várias estratégias que vos ajudam a isso mesmo. Como eu estava a dizer, a família é algo muito importante para nós, então qualquer coisa que elas, muito obrigada, qualquer coisa que elas precisam, nós vamos ajudar. Eu, por exemplo, quando fiz esta transição de carreira para a minha área neste momento, eu estava na empresa, a trabalhar na empresa de análise, e depois ao final do trabalho era estudar imenso, era praticar, eu precisava mesmo de fazer esse esforço por mim. E então, porque era isto que eu queria, era este o propósito que eu queria para a minha vida. E então eu fazia de tudo para poder utilizar esse tempo para mudar de carreira o mais depressa que eu pudesse, porque era isto que eu queria fazer da minha vida. O que é que acontece? Mas muitas vezes que eu estava a estudar, que supostamente não existem deadlines, isto é, não existem deadlines feitas por outra pessoa, porque normalmente, era o que eu estava a ver no outro dia, uma senhora de marketing estava a colocar que quando não temos quando temos deadlines feitas por nós, isto é, daqui a uma semana eu quero terminar algo. E então o que é que acontece? Nós procrastinamos porque são feitas por nós. Mas agora, se forem outras pessoas, o nosso chefe, se for outra pessoa a dizer segunda-feira quero este relatório, vocês fazem, mas se for aquilo que nós colocamos como deadline, nós procrastinamos. Então era isso que acontecia. Por exemplo, eu estava a estudar, eu queria aquela deadline, eu queria sair o mais depressa possível daquela empresa porque eu queria cumprir o meu propósito, não é que aquela empresa me fizesse nada de mal, não, mas era porque eu queria estar feliz. Sempre que eu estava a estudar, que não era aquela coisa que eu tinha um deadline feito por outro, e vinha uma chamada de alguém da minha família, seja o que for, e a pessoa precisava de conversar, eu ficava a falar, não colocava aqueles momentos de foco, não conseguia dizer que não. Então vejam que é muito comum, em qualquer situação, seja no emprego, seja na família, é muito comum esta dificuldade de dizer que não. E depois, do tema da live é também como impor limites, não é? Vocês conhecerem-se bem e colocar os vossos limites. Então, lá está. Vocês perceberam, conseguiram também identificar se também vos acontecia, vamos aprender. É verdade, sim, é isso mesmo. Por acaso, quando eu estava a fazer um workshop há uns tempos atrás, uma senhora disse mesmo, eu quando bati no fundo tive que voltar para cima, não havia outra hipótese, eu tive que vir para cima porque não
não havia mais nada para cavar. Então, quando vocês veem que algo vos prejudica, acaba por vos derrubar, não é? Vocês veem, ok, eu preciso de fazer algo, eu tenho que mudar isto, porque isto me está a prejudicar. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por ter participado este bocadinho. Obrigada. Então lá está. Existe essa questão. Então, a pessoa, ok, acaba por cair no fundo do poço ou está mal e aí é que ela percebe que precisa mesmo de mudar, não é? Então, aqui estamos em várias situações, seja para dizer que não, seja na procrastinação, na falta de foco, quando ela nos começa a prejudicar é que nós vemos, não, eu tenho que começar a dizer que não, é definitivo. Sim, é verdade. A chave é fazer, é agir, é isso que eu estou sempre a dizer. Não é só conhecimento, não é só vocês adquirirem conhecimento, que é muito importante, é o que eu digo várias vezes. O conhecimento é libertador, mas é a prática que transforma, é vocês colocarem em prática. Eu agora, quando terminar a live e vos mostrar como é que vocês podem dizer que não, vocês colocarem isso em prática. Então eu vou colocar aquilo que a Isabel disse em prática, porque senão parece ser tudo muito difícil, eu não consigo. Vocês entendam, treinar a mente, e eu vi isso quando eu entrei nesta área, é a mesma coisa que ir ao ginásio. Vocês começam a ir, por exemplo, todos os dias, ou 3 vezes por semana, seja o que for, ao fim de um tempo vocês começam a ver resultados. Não é de repente que vocês ficam todos musculados, não é? E que perdem não sei quantos quilos em 2 ou 3 dias, não é assim que acontece. E no treino da mente, que é aquilo que eu falo, treinar a nossa mente, é a mesma coisa. Vocês precisam ter o conhecimento e treinar. Vocês têm aqui o conhecimento sobre como dizer não. Depois vão treinar e é isso que eu vos vou mostrar, ok? Então, normalmente, porquê que a pessoa tem mais dificuldade em dizer não? Normalmente é assim, existem várias causas, muitas coisas que fazem com que vocês tenham dificuldade em dizer não. Peço desculpa se às vezes falo demasiado rápido e acabei de comer uma palavra e às vezes eu percebo-me disso, mas não há problema. Eu acredito que me estejam a perceber. Muito obrigada. E então, existem várias causas, existem vários problemas, as pessoas que não conseguem dizer não. Uma delas é a cultura, é o ambiente que nós vivemos, não é? Eu sou portuguesa, não é? Eu vivo em Portugal e a cultura portuguesa tem muito essa tendência de ser bastante cordial, de não conseguir dizer que não. Obrigada, Tiago, pela tua participação. O que traz resultado não é o que a gente aprende, é o que praticamos. Exatamente, é isso mesmo. Eu às vezes posso ser uma biblioteca ambulante e não praticar nada e o que é que acontece? Esqueçam, não vou ter resultados absolutamente nenhuns, porque eu sei tanto, antes pelo contrário, digo-vos uma coisa, eu vejo isto com os meus clientes, eu vejo isto porque eles sabem tanto, eles fazem tantos cursos e às vezes até repetem os cursos, mas depois não colocam em prática. E o que é que acontece? Eles ficam imensamente frustrados. Eles procuram o propósito, procuram e não conseguem encontrar porque não colocam em prática. É preferível nós colocarmos em prática uma pequena coisinha do que queremos saber tudo e depois não conseguimos colocar nada em prática. Então lá está. Muito obrigada pela vossa participação. É sempre bom quando vocês dizem... Obrigada. É sempre bom quando vocês interagem comigo, que assim eu posso ajudar-vos mais, apesar de, claro, vou voltar sempre ao tema da live, que é como dizer não, mas era como eu estava a dizer, pratiquem, porque é assim que vocês vão ter resultados, porque quando vocês estudam muito, para além de, liberta conhecer, é verdade, mas pode chegar a um ponto em que vocês ficam com uma overdose mental de tanto conhecimento que, em vez de vos libertar, vão-vos aprisionar. Porquê? Porque vocês querem fazer alguma coisa e não sabem como. Portanto, sim, o conhecimento liberta, mas a prática transforma e coloquem sempre a prática, ok? Muito obrigada, espero que estejam presentes muito mais vezes, muito obrigada. Como eu estava a dizer, a cultura é uma das principais causas para nós não conseguirmos dizer que não. O povo português é um povo muito cordial, que gosta de ser simpático, amável, e então, obviamente, se nós estamos neste ambiente, o não é libertador, sem dúvida, sim, o não é libertador, com certeza. Então, quando estamos neste ambiente que faz com que nós fiquemos assim, portanto, de não conseguirmos dizer que não, porque estamos tão habituados a toda a gente desta cultura portuguesa e brasileira, tenho pessoas brasileiras a assistir, mesmo pessoas que vivem cá em Portugal e são brasileiras, e eu gosto muito do povo brasileiro, é muito divertido, traz muita alegria a Portugal,
Portanto, sabem que tanto o povo português como o povo brasileiro, ele tem muita tendência de ser muito amável, cordial, simpático. E o que é que acontece? A dificuldade de dizer não aumenta imenso, não é? Então, uma das causas pelo qual vocês têm dificuldade em dizer não é o próprio ambiente em que vocês estão, a própria cultura que estamos. Portanto, a cultura portuguesa, a cultura brasileira, é uma cultura que ela evita ao máximo ter conflitos, confrontar conflitos, não é? Quanto menos conflitos nós tivermos e estivermos sempre na paz, tudo muito melhor. Então, dizermos não é ali um conflito, porque é algo que a outra pessoa quer e nós não queremos, então temos que impor ali o limite e termos liberdade, que era como estava a dizer o Tiago há pouco. Então lá está, a cultura é algo que nos vai fazer com que nós tenhamos maior dificuldade em dizer não, porque nós estamos tão habituados a ver aquilo na nossa cultura, no nosso ambiente, que a dificuldade, que a dificuldade é muito maior. E então, lá está, se nós, por exemplo, formos para a Alemanha, eles têm uma cultura um bocadinho diferente, então a facilidade para eles é maior em dizer não, porque a cultura deles é diferente e o ambiente molda muito o nosso cérebro. Eu falo bastante vezes sobre isso, eu falo muito sobre inteligência emocional, esta parte é sobre inteligência emocional, e para além disso também falo sobre mentalidade. Eu já vos dei um exemplo sobre o minimalismo, como é que eu consegui alterar a minha mentalidade através do consumo de conteúdo na internet, ler livros, seja o que for. Para isso, eu consigo mudar a minha mentalidade através disso mesmo, através do ambiente. Portanto, aproveitem o ambiente ao vosso favor, portanto, consumam coisas que vão alterar a vossa mentalidade para vos ajudar, porque quanto melhor, portanto, isto é, se vocês tiverem uma mentalidade, imaginem que vocês querem ser empreendedores e vocês tiverem uma mentalidade de empreendedora, é muito, ou de empreendedor, se for um homem que me esteja a ver, a mentalidade dessa pessoa faz com que seja muito mais fácil empreender, certo? Porque é tudo mais simples, entendem? E então o ambiente vai moldar a nossa mentalidade. Então esta é a primeira causa da vossa dificuldade de dizer não, é o vosso ambiente, a vossa cultura, ok? Mas se fosse só o ambiente que nos fizesse ter dificuldade, isto é, se fosse só o ambiente, a principal causa não, a única causa de nós não conseguirmos dizer que não, então, por exemplo, as pessoas da Alemanha, toda a gente sabia dizer que não, e não é isso que acontece. O ambiente é uma causa, mas existem outras causas. E outra delas é a nossa genética, a nossa herança genética, a nossa personalidade. O que é personalidade? A personalidade é o que vocês chamam de essência, aquilo que nós somos, sentimos, pensamos, agimos, não é? É isso que é personalidade. E existe, de acordo com as neurociências, com a ciência, diferentes tipos de personalidade. E existem pessoas que têm uma personalidade com uma amabilidade maior, portanto elas são pessoas mais amáveis, não gostam do confronto, a sua própria personalidade é assim, elas nasceram assim e depois o ambiente mudou também para isso, ok? Então essas pessoas têm uma dificuldade maior em dizer que não. Então existem várias causas para essa dificuldade, uma delas vou repetir, quanto maior repetição, maior vocês vão aprender, maior é a vossa aprendizagem, ok? Então é a cultura, o ambiente que nos faz com que nós tenhamos dificuldade em dizer não, depois a nossa herança genética, a nossa personalidade, e então sempre que há alguém que seja assim um pouco mais folgada, gosta de se aproveitar do outro, ela parece que fareja a pessoa que tem essa dificuldade à distância. Então o que é que acontece? Ela vai e pede, e ela, como é uma pessoa folgada e aproveitadora, acaba por se aproveitar da fragilidade das pessoas. Muito obrigada pela vossa participação, agradeço muito. Elas acabam por se aproveitar da fragilidade das pessoas. E então aqui temos, como disse, essas duas grandes causas. Existem outras causas. A pessoa querer agradar, como eu disse há pouco, há uma constante procura de ajudar e agradar o outro, porque o nosso cérebro foi feito assim. Nós estamos aqui hoje e muita gente que fala de neurociência fala sobre o nosso cérebro
nos anos passados. Portanto, não há grande diferença. Nos nossos anos passados, portanto, as pessoas das cavernas, não é? Os homens das cavernas, não há grande diferença entre o cérebro deles e o nosso. E o que é que acontece? Nós só estamos aqui, só sobrevivemos porque andámos em tribos, andámos com várias pessoas. Então esta necessidade de agradar e ajudar o outro é muito grande. Porquê? Porque aumenta a nossa probabilidade de sobrevivência. Este tipo de coisas parece-vos estranho, mas é a realidade. É por isso que têm tanta dificuldade, porque vocês querem agradar e ajudar os outros para vocês se manterem com sobrevivência, isto de uma forma mais primitiva, de forma biológica, fisiológica. Claro que é assim, vocês querem realmente ajudar porque são boas pessoas, não é? Mas eu estou a falar a nível fisiológico, o quanto é difícil mesmo nós dizermos que não devido a estes fatores. Portanto, a genética, a cultura, o facto de queremos ajudar e agradar os outros, de não saber como é que vamos dizer não. Então, existem vários fatores que vos influenciam a não conseguir dizer que não, não é? Portanto, temos também... Estou a passar... É verdade, há muita gente assim. E percebam, portanto, estou a passar por esse processo disruptivo de parar de querer agradar todo mundo. É verdade, porque é fisiológico, é nosso. Nós queremos mesmo, como ser humano, agradar o outro para nos podermos sentir protegidos, entendem? Portanto, não pensem, a culpa é minha, eu é que sou uma porcaria. Não pensem assim. Uma das coisas que é muito importante para vocês que gostam de se desenvolver e querem ser melhores é conhecerem o vosso cérebro. E uma das características do cérebro é essa mesmo, tudo o que vocês perguntam de forma errada, ele vai-vos dar respostas erradas. Se vocês disserem, mas porquê é que isto me acontece? Porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu não consigo dizer que não? Porquê? O vosso cérebro tem, como se fosse um computador, várias pastas. E ele, como é óbvio, vocês, não sei que idade é que têm que me estão a assistir aqui, mas tiveram coisas boas e coisas más na vossa vida. Vocês erraram, como toda a gente errou com uma idade, toda a gente, seja que idade tenham, toda a gente errou. E então o cérebro vai buscar esses erros e vai dizer assim, tu és assim por causa disso. Portanto, muito cuidado com as vossas perguntas para o cérebro. Para o vosso cérebro, porquê é que eu sou assim, porquê é que... Não façam essas perguntas. Perguntas erradas, respostas erradas. Quanto melhor e maior sabedoria vocês tiverem nas vossas perguntas, melhor irá correr a vossa vida e vocês ficarão com uma mente mais saudável, ok? Então este é um parênteses que eu coloquei aqui, que acho muito importante e foi o que o Tiago estava a dizer. E então, lá está. Sim. Pronto, como eu estava a dizer, existem essas dificuldades de dizer não de forma natural ao ser humano. Depois, o que é que a pessoa tem medo? Dos possíveis conflitos, como eu disse na parte da cultura, ela tem muito medo dos possíveis conflitos, de não querer ter conflito com os outros, porque iria diminuir a sua sobrevivência. Eu estou a falar disto muito fisiológico, porque é a realidade, ok? Depois, então, o que é que vamos ter? Já vos mostrei quais são as maiores causas pelo qual a pessoa tem dificuldade em dizer não. Agora vou-vos mostrar soluções, que é isso que vocês vieram procurar, não é? Então, quais são as soluções que eu tenho para vocês? Uma delas, que é aquilo que eu falo mesmo muito aqui no meu Instagram, é a reflexão. É muito importante, quanto mais vocês vos conhecerem, portanto, quanto maior for o vosso autoconhecimento, melhor vai ser a vossa vida automaticamente. Porquê? Porque vocês sabem aquilo que querem, não querem, quais são as vossas metas. Então aqui a reflexão. O que é que eu vos proponho como uma solução para vocês começarem a aprender a dizer que não? Terem um diário de bordo de como dizer não. Ok? É muito importante vocês terem sempre um diário de bordo para tudo, não é? Eu falo muito sobre reflexão porque nós mudamos aquilo que temos consciência. Vocês estão aqui nesta live para terem consciência da vossa dificuldade e depois vão mudar ao longo do tempo. Pois, primeiro tenham consciência, ok, realmente eu preciso de mudar. Assim, eu já percebi, sou eu. Portanto, imagina, a Isabel diz alguma coisa e vocês pensam assim, não, essa sou eu. Então vocês cai-vos a ficha, sou eu, é verdade. E vocês começam então num processo de mudança. Mas primeiro têm essa consciência, ok? O tal conhecimento que falámos há pouco. Mas depois a prática, como estava a dizer o Tiago há pouco, ok? E então, lá está. O diário de bordo, a reflexão, vocês conhecerem-se mais, terem mais clareza sobre vocês. Quais são as perguntas que podem estar incluídas para vos ajudar a melhorar, a terem um melhor diário de bordo em relação ao dizer não. Então, primeiro
vocês, imaginem, têm uma situação que vocês ficaram muito incomodados em dizer não. Antes de começar a explicar o diário de bordo, que foi algo que eu me esqueci de dizer, que é importante, que foi o que eu disse no início da live, é que existem várias coisas que existem várias consequências do facto de nós não dizermos que não. Uma delas era a falta de produtividade, que foi o que falámos há pouco, a falta de, portanto, nós matarmos tempo, não é? Foi o que falámos na outra live da procrastinação. E então essa é realmente muito má, porque o tempo não volta. Outra é perda de dinheiro. Vocês viram quanto perdiam dinheiro com as interrupções na última live, não é? E então não existe existe então a perda de tempo que não volta, a perda de dinheiro, e depois existem consequências de saúde que vocês vão ficar surpreendidos. Eu fiquei surpreendida quando comecei a estudar esta área, que é o facto do nosso sistema imunológico. Muito obrigada pela vossa interação, obrigada. O sistema imunológico começa a diminuir, vocês começam a ter mais infecções. Parece que não é nada, mas é assim, a pessoa que não consegue dizer que não, normalmente ela vai a ruminar para casa, ela vai a remoer, e tudo o que são remorsos, emoções reprimidas, o que é que acontece? Provocam doenças, são as somatizações. As doenças, a maior parte das doenças que existe é devido às emoções que são reprimidas. E quando a pessoa tem muita dificuldade em dizer que não, ela começa a remoer. Eu devia ter dito que não, eu não queria, eu devia ter dito que não. E ela começa a remoer e a emoção fica reprimida. Depois o que é que acontece? A pessoa começa a ficar com doenças, o seu sistema imunológico começa a diminuir, o sistema cardiovascular também diminui, ok? Obrigada, olá, Nara, olá. O sistema imunológico começa a diminuir, a parte cardiovascular também começa a ficar prejudicada. Muito obrigada pela vossa interação. E depois, para além, assim, se o sistema cardiovascular fica prejudicado, não é? Poderá haver um aumento do risco de infartos, que é algo que nós não queremos, obviamente, e automaticamente o risco de demências. Portanto, quem leva o sangue ao cérebro, não é? É o nosso sistema cardiovascular. Se ele começa a ficar prejudicado, o nosso sistema cerebral também fica prejudicado, ok? E então, para vocês verem a quantidade de consequências que a pessoa tem por não dizer que não é? Porque ela começa a ruminar, ela começa a ficar com ansiedade, começa a ficar com medo, e as emoções reprimidas é aquilo que faz a maior parte das doenças. Eu sei que provavelmente há pessoas que até possam já estudar esta área que sabem disso, e para mim foi das maiores descobertas do mundo. É algo que faz vibrar o meu coração, esta reprogramação mental, nós conseguirmos reprogramar a mente de forma a não reprimirmos a emoção e ficarmos doentes por causa disso, que tem a ver muito a epigenética, que é o meu sonho. Quem não sabe, eu vim da área da bioquímica, tirei mestrado em bioquímica e depois então invertei por esta área. Então aqui a epigenética, de como é que nós podemos alterar a nossa mente para ficarmos saudáveis, incrível, sentirmos felizes e bem, é um sonho para mim. Isto para mim, eu sou fascinada, por isso sempre que eu começo a falar disto, vocês veem o meu entusiasmo tão grande nesta área, porque eu gosto mesmo muito. Como eu estava a dizer, então existem várias coisas que vos vai prejudicar vocês não dizerem que não, ok? E então eu comecei há pouco a falar de a solução, que era um diário de bordo, vocês terem maior clareza. Então como é que vocês vão fazer esse diário de bordo? Acontece alguma situação que vocês não gostaram, que vocês queriam ter dito que não, ok? Vocês têm esse diário de bordo e depois o que não tratamos na nossa mente, exatamente, o que não tratamos na nossa mente, o nosso corpo arca com as consequências, sem dúvida nenhuma, é mesmo verdade, sem dúvida. E como eu expliquei há pouco, isso é mesmo verdade, ok? E então, como eu estava a dizer, vocês veem a situação, vocês se sentem mal por não terem dito que não, e depois vão apontar exatamente a situação. Eu já tinha falado de diários de bordo para outras situações, o quanto é importante para vocês aumentarem a vossa inteligência emocional. Crucial nestes tempos de agora de inteligência artificial, nós termos inteligência emocional, porque o que é que nos diferencia das máquinas? É a nossa inteligência emocional, é sermos ser humano, não é? Então, quanto maior for a vossa inteligência emocional, melhor vocês vão ficar neste mundo tão volátil e de máquinas, ok? E então, esta reflexão, este diário de bordo, agora exclusivo para o dizer não, é muito importante. Então, vocês têm uma situação que vos prejudicou, que vocês não gostaram, que ficaram tristes por causa de não terem dito que não.
Então o que acontece? Vocês escrevem exatamente aquilo que pensaram, aquilo que sentiram, o que falaram. Escrevem a situação para vocês terem maior clareza sobre isso, ok? Depois de escreverem essa situação, o que é que vão fazer? Vão colocar quais foram, portanto, como eu disse, os sentimentos de que vocês sentiram, de tudo o que sentiram, porque tudo o que vem do nosso pensamento sentimos e nós agimos de acordo com isso. Esse é o primeiro passo. Depois é nós dizermos qual é que foi o desafio. Por exemplo, há pouco falei-vos de vários desafios acerca de não conseguirem dizer não. Qual é que foi o desafio específico? Deixem só ver, eu agora desapareci aqui um segundo, que fui apanhar aqui uma coisinha. Então, qual é que foi o desafio? Existem vários desafios que vocês podem ter só um bocadinho, que está aqui o Instagram, espero que não tenha, porque eu estou a tentar ver os vossos comentários, só um bocadinho, deixem-me puxar para cima, ok, eu acho que está tudo bem, que estão a conseguir ouvir, tá, ok, como eu estava a dizer, quais são os desafios que vocês sentem? Vocês viram o que é que prejudica e o que é que vocês normalmente têm dificuldade em dizer não devido àquelas características que eu disse, à genética, à cultura, etc. E depois, quais são os vossos desafios? Às vezes, eu tenho aqui uma lista de várias coisas, por exemplo, eu sinto medo das consequências de dizer não. Muitas vezes isto acontece, vocês sentem medo das consequências de dizer não. No caso do emprego, muitas vezes acontece. No caso da família é um pouco diferente, mas no caso do emprego, do trabalho, é muito comum que isto aconteça. Têm medo. Olá, Alexandra, obrigada por estar aqui. Portanto, eu vou-vos dizer, para vos ajudar a fazer o vosso diário de bordo, como eu disse, descrevam a situação primeiro. Temos 4 pontos para preencher o diário de bordo. Obrigada pela vossa interação, muito obrigada se vai chamar mais gente. Obrigada. Então, 4 pontos para fazer o vosso diário de bordo. O primeiro é, então, vocês dizerem toda a situação, descrever, quanto maior clareza vocês tiverem, melhor. Depois, qual é que foi a vossa dificuldade a dizer não? Qual é que foi? Eu tenho aqui algumas linhas, por exemplo, sinto dificuldade em dizer não devido às consequências que pode ter. Isto acontece muito. Obrigada por partilharem, muito obrigada. Isto acontece muito quando vocês no vosso trabalho têm medo de ser despedidos, etc. Depois, tenho insegurança portanto, tenho insegurança de haver a possibilidade da minha opinião ser diferente do outro. Não é? Acontece muito isto, não queremos que a nossa opinião seja diferente do outro, porque senão existe um conflito e nós não queremos conflito, não é? Depois existem outras razões, portanto vocês podem até apontar, se estiverem com caneta e papel, eu esqueço-me de vos dizer, mas estas lives são aulas, as lives são sempre aulas. Bom dia, bom dia! Então coloquem, apontem, portanto, as dificuldades que vocês podem ter ao dizer não. Então, tenho insegurança com a possibilidade de a minha opinião ser diferente do outro. Depois não consigo arranjar as palavras certas. Isto aconteceu-me tanto no passado. Eu não sou boa a argumentar. E aconteceu que vieram clientes até mim com esses casos, porque nós acabamos por atrair, não é? Para ajudar, porque nós já fomos assim e sabemos. Muito obrigada. Ali enriquecedora, fico muito feliz pelo vosso comentário, pela vossa partilha. Aumenta a minha energia logo. Como eu disse, isto era algo que prejudicava-me muito. Era eu dizer assim, porque eu tinha a minha base da personalidade, e eu falei disso na live anterior da procrastinação. Estou a olhar para o relógio porque ainda tenho aqui muitas coisas para falar. A minha base da personalidade é o perfeccionista, e então era muito comum eu deixar-me bloquear devido ao perfeccionismo. Eu vou falar sobre isso também. E então o que é que acontecia? Eu havia nunca nada do que aquilo que eu dizia, os argumentos que eu diziam, eram suficientemente bons para uma discussão, porque às vezes quando nós dizemos que não, pode começar ali um conflito, uma discussão, não é? E eu penso, que argumentos é que eu vou dar? Os meus argumentos não são suficientemente bons. E aqui, hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre a minha personalidade, eu sei que era eu que me estava a autossabotar, devido ao perfeccionismo, porque nada nunca era suficientemente bom.
Porque eu podia saber a melhor coisa do mundo, mas nunca nada era suficientemente bom. Portanto, uma das razões pela qual vocês têm dificuldade em dizer não é não achar as palavras corretas. Como eu disse, aconteceu muito no passado. Isso de não achar as palavras corretas, os meus argumentos não eram bons e agora é melhor não dizer não e ser passiva e fazer o que a outra pessoa quer porque os meus argumentos não são bons. O perfeccionismo a falar e a autossabotagem, ok? Depois, não tenho clareza das minhas necessidades, não é? Vocês não conhecerem-se, não saberem quem são, não saberem quais são a vossa identidade. Quando vocês sabem a vossa identidade, tudo fica mais simples, não é fácil, porque a vida é desafiadora, não é? Mas as coisas ficam mais simples, portanto, não terem clareza das vossas necessidades. Sinto que não me ouvem quando eu falo. Tanta gente que tem a baixa autoestima e depois pensa assim, não, eu se calhar melhor estar caladinha, ninguém vai ouvir. Portanto, isto é uma das questões, às vezes, ou então, eu estou a falar aqui na baixa autoestima, mas não é sempre, pode ser outra situação qualquer. Vocês começam a ficar frustrados, porque acontece muitas vezes vocês falarem e a pessoa não vos está a ouvir. Então, com uma pessoa específica e o vosso cérebro diz que é para toda a gente assim, mas não é a realidade, ok? Pode acontecer com aquela pessoa devido a outros problemas, mas não quer dizer que toda a gente seja assim. E o nosso cérebro tem esta tendência natural de generalizar. Aquela pessoa faz aquilo, então ninguém me ouve. Então vocês não querem dizer que não, porque ninguém vos vai ouvir. Depois, tenho vergonha de dizer aquilo que eu sinto ou penso. Muito comum. Lá está. Aqui sim, a baixa autoestima, a pessoa tem muita vergonha de se expor, dizer aquilo que sente, aquilo que pensa. Acontece muito isso, ok? Então, isto são algumas situações, espero que tenham apontado no vosso caderno, de como dizer não. Portanto, são as dificuldades da pessoa, o porquê dela não conseguir dizer que não, ok? São algumas coisas que vocês podem apontar e existem outras, vocês podem ter outras razões. Portanto, o vosso diário de bordo é então constituído por, vocês descrevem a situação que aconteceu, vocês não queriam dizer, portanto, aquela situação complicada, vocês queriam ter dito que não e não disseram, descrevam tudo, o que pensaram, o que sentiram, o que disseram, depois descrevam qual foi a vossa dificuldade, ok? Eu disse aqui algumas dificuldades comuns na nossa sociedade. Depois, a seguir a isso, o que é que vocês vão fazer? Vão dizer como é que deveriam ter agido. Qual era a forma que vocês deviam ter agido naquela situação, ok? E, de seguida, o último passo, que é um pouco semelhante a este, mas diferente, é como é que vocês vão agir em situações futuras, ok? Estes 4 passos dentro do vosso diário de bordo é o que vos vai fazer com que vocês tenham mais clareza a dizer não, ok? Então aqui eu mostrei-vos uma solução de... Eu estou a olhar para o relógio, que eu quero ainda dar-vos bastante informação, e então aqui tenho uma solução para vocês começarem a ter maior clareza, terem o vosso diário de bordo. Obrigada pela vossa interação, quanto mais interagem, mais chega a mais pessoas. Eu fico muito grata pelas pessoas que estão aqui, sejam 4, sejam 2, sejam 10, eu dou o mesmo carinho para 1, 2, 3, não importa, porque desde que haja a transformação de uma pessoa desse lado, para mim é suficiente. Muito obrigada pela vossa interação e pela vossa presença aqui a ouvir-me, ok? Obrigada a vocês porque estão a cuidar de vocês e obrigada porque eu fico feliz. Pronto, como eu estava a dizer, então tenho aqui uma solução que é o vosso diário de bordo, constituído por 4 partes. Eu já mostrei algumas dificuldades da pessoa, ok? Quando ela não consegue dizer que não, algumas dificuldades que bateu aqui porque eu já fui assim, não é? E então depois aqui tenho outras soluções para vocês. Esta foi uma delas, bem explicada, vocês entenderam. Depois existem outras. Portanto, estabelecer limites. E como é que vocês estabelecem os limites? Através deste diário de bordo, através de adquirindo mais conhecimento. É muito difícil, vocês veem muitas vezes, porque assim, vídeos às vezes um pouco mais curtos, dizem informação, mas vocês ficam confusos, porque, ok, como é que eu faço isso? Vocês veem muitas vezes dizer não. Obrigada, Alexandra, obrigada. Muito feliz, carinho pela vossa participação. Então, como eu estava a dizer, vocês ficam confusos. Ok, eu sei que tenho de estabelecer limites. E como é que eu vou estabelecer esses limites? Eu não sei. Porquê? Porque não há essa clareza. E este diário de bordo vai-vos mostrar como é que vocês vão ter clareza, ok? E então,
estabelecer limites. E como é que vocês estabelecem limites? Através da clareza, com este diário de bordo, ok? É a solução, a ferramenta mãe desta live, muito, muito boa, que vocês vão ficar aqui, vão dizer que não, sem problema. Lá está, é tudo treino, foi o que eu disse há pouco. Tal como vocês vão ao ginásio e treinam os vossos músculos, treinar a mente é exatamente a mesma coisa. Vocês têm o conhecimento, agora treinem, ok? Então, é estabelecer limites, depois é perceber os sinais de excesso. Isto é, se vocês começam a ver que estão subcarregadas, aqui já entro noutra parte da live, que é quando é que eu devo dizer que não. Portanto, às vezes não é só, eu já vi que tenho dificuldades, então para deixar mais claro na vossa mente, quando é que deve dizer que não? Não quero. Quando? Então, quando vocês estão, isto é uma dos princípios para dizer que não, de quando é que podem dizer que não, é sinais de excesso. Portanto, vocês veem que estão a ficar subcarregadas. Era o que me acontecia, como eu mostrei no início da live. Eu ficava muito subcarregada no meu emprego anterior, quando eu estava na empresa de análises. Eu ficava muito subcarregada. Porquê? Porque eu estava a ajudar toda a gente e depois não fazia o meu trabalho. Então lá está, havia uma sobrecarga muito grande. Então isto é uma das razões, vocês ficarem subcarregados com aquela situação, ok? Depois, outra razão é então que vocês não conseguem dizer que não. Lá está, a primeira é não terem clareza, que vocês conseguem através do diário de bordo. Isto não é razão, é quando é que devem dizer que não. Terem maior clareza, vocês vão dizer que não. Depois, então, quando aquela situação, quando algo... Olá Diane! Olá, obrigada pela tua presença também. Então, como eu estava a dizer, falei bastante sobre dizer que não e agora estou aqui a mostrar quando é que vocês devem dizer que não. Com o diário de bordo, vocês têm maior clareza de como dizer que não, portanto, como não, que eu já vou mostrar, mas porque é que devem dizer que não, ok? Têm a clareza. Depois, se houver... Olá, obrigada pelo vosso carinho, muito obrigada. Se houver... Portanto, se ferir os vossos valores... Portanto, aqui, lá está, volta à clareza, vocês conhecerem-se, vocês conhecerem os vossos valores. Se por acaso houver algo que vos peçam que fere os vossos valores, vocês dizem que não. Portanto, quando é que eu devo dizer que não? Isabel, quando é que eu devo dizer que não? Ter clareza, primeiro passo, não é? Diário de bordo, que eu ensinei agora, solução, ok? Depois, aqui entra a clareza, eu sei os meus valores, fere os meus valores, eu digo que não. Então, já tenho aqui soluções, ok? Fere os meus valores, eu digo que não, ok? Ou então o respeito por mim. Vocês veem, como vocês viram no início, existem muitas pessoas folgadas e que se tentam aproveitar, elas aproveitam-se. E quando veem que a pessoa está numa cultura que tem essa tendência de não dizer que não, como a cultura brasileira, a cultura portuguesa, quando veem que está dentro dessa cultura e ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma personalidade com um grau de amabilidade maior, elas aproveitam-se. Então aí vejam se aquilo que vos estão a pedir não ultrapassa o respeito por vós, porque parece que a pessoa atrai isso, não é? Então vejam se não impede ou se não fere os vossos valores, se não fere o vosso respeito por vocês mesmas, por vocês mesmos. Depois, será que aceitar aquilo, outro motivo para vocês dizerem que não, ou quando dizer que não, será que eu aceitar aquilo vai-me tirar dos meus objetivos e das minhas metas? Acredito que quem me esteja a ver aqui tenha objetivos, tenha metas, queira ser feliz, queira ter liberdade, então vocês correm atrás desses objetivos e se alguém vos pede algo, vai prejudicar as vossas metas e os vossos objetivos. Foi o que eu falei há pouco. Obrigada, anotem tudo. Foi o que eu falei há pouco da questão da família. Falta muito pouco tempo, ainda tenho que acabar. Foi há pouco que eu falei da família. A família é algo muito importante para nós. E eu, quando estava a fazer a transição de carreira, eu tinha que ter uma boa organização, um bom planeamento e produtividade para conseguir estudar tudo o que tinha para estudar, para conseguir fazer a transição de carreira e praticar, etc. E depois, quando a minha família me pedia algo, isso, ok, não quer dizer que eu não vá ajudar a minha família, eu vou ajudar, mas não pode ser naquele momento, entendem? Eu quando digo dizer que não é só, não, eu não vos quero ajudar, não é nada disso. A minha dificuldade com os meus colegas e com a minha família não era só dizer que não quero fazer, era dizer que não naquele momento. E acontece muito isso convosco, não é só dizer que não, é dizer que não naquele momento. É importante vocês perceberem que precisam de momentos de foco, entendem? Então, aqui venho com, isso vai tirar-me das minhas metas e
dou este exemplo, é sempre mais fácil quando eu dou exemplos. Eu estou a fazer a minha transição de carreira, estou a estudar, as outras pessoas não veem valor, não é? Porque eu estou a ver o valor, eu estou a estudar, eu preciso disto, eu estou a estudar, é a minha meta. Liga-me uma pessoa, minha amiga, da minha família, o que é que estás a fazer? E olha, eu estou a estudar. Anda embora, vem fazer não sei o quê. E eu queria dizer, não, agora não posso, deixa-me estudar e depois combinamos outro momento, ok? Isto estava, como eu não consegui dizer isto, estava a prejudicar a minha meta, o meu objetivo, ok? Fica mais fácil quando eu dou exemplos para vocês. Depois, quando dizer que não, outra situação, quando a pessoa está a abusar da minha boa vontade. Isto acontece muito, foi o que eu falei há pouco, dos folgados, que gostam de se aproveitar. Quando a pessoa está a abusar da minha boa vontade ou da minha fragilidade, vocês digam que não, ok? E depois existem outras questões para vocês dizerem que não. Eu sou a pessoa adequada a fazer isto, isto é, se alguém vos pede algo e vocês veem que não têm tempo para cumprir aquilo, mas vocês vão fazer porque não conseguem dizer que não, o trabalho não vai ficar muito bem feito. Então vocês perguntem-se, eu sou a pessoa adequada para fazer aquilo, eu tenho tempo para fazer aquilo, eu consigo fazer aquilo. Assim, aqui não quero entrar em crenças limitantes, que os vai autossabotar. Atenção, isso é outra situação, mas sou a pessoa adequada para fazer aquilo, eu tenho tempo para fazer aquilo, entendem? Depois outra questão eu quero fazer aquilo. Muita atenção com esta pergunta, porque o nosso cérebro, eu já expliquei às vezes algumas características do nosso cérebro, e ele tem tendência a querer ir para a zona de conforto, porque ele quer proteger, quer poupar energia. Então, vocês pensarem assim, alguém vos chamar para fazer exercício físico, eu não quero fazer, não me apetece, mas eu quero ser saudável. Portanto, eu sei o que é importante para mim, mas eu não me apetece. Então, aqui cuidado com este quando, porque eu estou aqui a dizer quando dizer não, ok? Já disse várias situações para vos facilitar no dizer não. E aqui outra situação eu quero fazer aquilo. E aqui, atenção, porque o nosso cérebro pode nos autossabotar. É ver se aquilo que a pessoa vos pede não está de todo de acordo com as vossas metas, com os vossos objetivos, vocês realmente não querem, porque vocês têm a meta de ser saudável. Vem alguém dizer-vos que vocês querem fazer exercício físico, vocês não têm vontade, ok, a Isabel disse que eu não quero fazer, então não vou. Não, nada disso, ok? Então, lá está. Eu quero fazer aquilo de acordo com, faz parte da minha meta, dos meus objetivos, ok? Depois, então aqui vamos ao como, ok? A última parte mais importante da live, falta muito pouco tempo. Eu pensava que realmente a vossa interação foi muito boa, muito obrigada pela vossa interação. Se não fosse a vossa interação, acabava por estar aqui a esbobinar e depois vocês não entendiam tão bem do que quando interagem comigo e anotam e apontam e dizem-me aqui, eu fico muito feliz pela vossa interação. E agora vamos ao como. Como é que eu vou dizer que não? É assim, vocês sabem que existem vários estilos de comunicação, a maneira como nós nos comunicamos, apesar de que podem nem sequer estudar isso, mas vocês apercebem-se no vosso dia-a-dia que existem diferentes estilos de comunicação. Existe aquele estilo bastante agressivo, ok, Isabel agora disse que eu vou dizer que não, e agora vou dizer que não a toda a gente, e da forma que eu quiser, de uma forma rude, arrogante, como eu quiser. Nada disso, ok? E depois existe a forma passiva, que era o que eu era no passado, que é não, porque, ali justificar, e chega ao final e diz que sim. Portanto, existem estes dois estilos de comunicação muito, que são extremos, não há um equilíbrio nesses estilos de comunicação. O agressivo, que é não a torta e direita, agora é que vou dizer que não. Ou então a passividade, a gente justifica-se. Eu ontem por acaso estava com uma cliente e aconteceu-lhe isso. Aquilo que alguém estava a pedir, ela não podia, e ela estava, eu não posso, ela disse eu não posso. E ela ficou, Isabel, achas que eu devia ter dito mais? E eu, não. Ok, dizer que não de forma assertiva, que é isso que eu vou mostrar agora, o meio da comunicação, o equilíbrio da comunicação é a assertividade, mas o facto de nós continuarmos sempre ali a dizer que não e depois estarmos a justificar, entramos na passividade e chegamos ao final até dizemos que sim, porque assim, era muito simples que fosse só dizer que não, ok? A pessoa vem aqui, nós dizemos que não, mas depois há
como é que se diz, a discussão. Portanto, não é preciso ser discussão agressiva, mas o confronto de ideias, a tal manipulação ou persuasão, seja o que for, mas vocês não querem mesmo, então vocês têm que estar firmes na vossa decisão. E vocês dizem, não precisam justificar. Podem justificar uma única coisa, que é isso que eu vou-vos mostrar na assertividade, mas chega. Não, devido a isto, chega, não há mais justificação, ok? Porque senão entram na comunicação passiva, está bem? E então, lá está, não entrarmos nos extremos da comunicação e ficarmos no equilíbrio, é nós treinarmos a nossa assertividade. E tenho aqui algumas formas de vocês dizerem então que não, apontem. Então, infelizmente eu não consigo, portanto, lá está, dizer que não é dizer que não de qualquer forma, como eu expliquei agora, nem de não de forma agressiva, nem de passiva, é de forma assertiva. Então, dizer sempre algo cordial, bonito ao início. Infelizmente eu não consigo. Agradeço a oportunidade, portanto, dizer ali agradecer a oportunidade, mas desta vez não é possível para mim. Ok? Depois, sinto-me muito grata, eu sou mulher, portanto, eu sinto muito grata pelo convite, mas infelizmente eu não posso. Ok? Eu acabo por me justificar, estou a ser assertiva, posso me justificar uma vez, eu não posso, eu agradeço, ok? Mas não mais que uma justificação chega, tá? Senão entram na passividade, ok? Depois temos aqui vocês irem treinando, lá está, treinar o cérebro, estou a ver as horas, faltam 5 minutos. Então, treinar o cérebro é muito importante, vocês treinam os músculos, treinar o cérebro, então treinar a assertividade, vocês conseguirem ter uma comunicação assertiva, e é aquilo que eu disse ao início, que era o que o Tiago estava a dizer. Vocês apontem estas pequenas frases e pratiquem. Não procurem mais. Esta sempre foi a minha tendência da perfeccionista. Mas não procurem mais. Apliquem estas. Então, uma das coisas é, por exemplo, é muito mais difícil dizer que não a pessoas conhecidas e que possam trazer uma consequência à família, ao trabalho, do que dizer que não a uma pessoa de fora, não é? Uma pessoa que nós não conhecemos. Então imaginem, vocês já estão tão habituados a dizer que sim, devido à vossa cultura, não é? A cultura portuguesa, a cultura brasileira, e devido à vossa personalidade, que vocês nem pensam, é no piloto automático. Então quando alguém vier dar-vos um panfleto, vocês em vez de dizerem logo que não, começam a treinar. Não quero, obrigada. Começam a treinar com pessoas desconhecidas. Treinar. Treinar em frente ao espelho. Apontem estas frases que eu vos disse. Infelizmente não consigo. Apontem e falem em frente ao espelho, ok? Depois tenho aqui... Estou com o tempo contado. Então tenho aqui mais 3 ou 4 frases para vos ajudar. Que é... Portanto, vocês sempre, como eu estava a dizer há bocadinho, a vossa tendência natural é dizer logo que sim, não é? Então, é começar a pensar e não digam logo que sim. Mesmo pessoas conhecidas começam a dizer assim, vou pensar um pouco, dou-te uma resposta mais tarde, pode ser? Ok? Pensem, digam que vão pensar, ou então eu preciso de ver se é possível, Esta foi muito boa, eu gostei. Eu estudo bastante para vos trazer também conhecimento. Eu vou ver se é possível. Depois eu digo-te alguma coisa, ou então amanhã eu digo-te alguma coisa, está bem? Ok, tipo, vocês não dizem logo que sim. Pensem primeiro, reflitam primeiro, porque quando vocês estão em estados emocionais muito alterados, como euforia ou tristeza, a vossa capacidade de decisão diminui muito, está bem? Então, isto é uma dica para aumentar a nossa inteligência emocional, é não dizer logo que sim ou que não tomar logo decisões e refletir um pouco sobre isso, especialmente em estados emocionais complicados. Vocês pensam que a euforia não é um estado emocional complicado, mas é complicado para tomar decisões, ok? Depois, então, lá está aqui, treinar muito a vossa assertividade, é isso que eu vos peço que façam, ok? Já vos dei aqui várias frases que eu tenho a certeza que vos vai ajudar, e então... Aqui, lá está, serem muito cordiais, muito amáveis, eu agradeço, eu adoraria ir, mas neste momento eu tenho outro compromisso, tenho aqui outra frase, neste momento eu tenho outro projeto, tenho outro compromisso, eu não consigo agora. Outra frase, eu agradeço, mas lá está, estou comprometido com outro projeto, seja o que for, ou então, eu agradeço, mas eu acredito que não sou a pessoa ideal para ajudar. Foi aquilo que eu disse há pouco, eu não sou a pessoa ideal neste momento para ajudar, indico tal pessoa, por exemplo. Podem logo indicar outra pessoa, ok? Então, acredito que com estas frases vocês já venham aqui muito melhor, ok? Já está
quase uma hora. E então, eu deixo aqui uma mensagem final para vocês, que é: quanto mais se conhecerem, maior clareza vocês têm de quais são os vossos sims, e é isso que eu vou colocar depois um post sobre isso. Quanto maior clareza eu tenho sobre os meus sims, não é? Melhor eu sei dizer que não. Então tenham muita clareza. O diário de bordo que eu disse foi realmente muito importante para vocês terem clareza. Eu vou colocar um post a seguir à live para vocês comentarem, dizerem se gostaram, quais foram os maiores insights, coloquem, porque quando vocês escrevem, assumem mais e aprendem. Partilhem, comentem pessoas para assistir a live. Eu vou deixar gravada 1 hora, está bem? Durante a hora do almoço. Muito obrigada por terem estado presentes e descubram os vossos sims, conheçam-se melhor para depois conseguirem dizer que não. Pratiquem aquilo que eu vos disse hoje. Estas pequenas frases, eu não vos enchi cheia de frases, não foram muitas, foram algumas bastante assertivas, ok? Muito obrigada, obrigada, fico mesmo feliz pela vossa participação. Como disse, uma pessoa, eu estar a falar com uma pessoa, para mim é lindo, maravilhoso. 2, 3, 4, 5, como tiveram, 10, 20, não importa, eu fico muito feliz pela vossa participação. Portanto, está aqui 1 hora. Obrigada, um excelente dia. Pratiquem. Muito obrigada. Descubram os vossos sims. Obrigada. Vou aqui fechar. Beijinho. Um excelente dia.